Olá, meus queridos alunos, boa noite, todos bem? Regina, Merson 3D, obrigado Merson. Estão me escutando aí? Como está a transmissão, senhores? Tá boa, muito obrigado, meu querido. Inicialmente aqui eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer sem dúvida a confiança. Boa noite, Mari Heloísa, boa noite, Mari. Boa noite, viu? Muito obrigado. Vamos colocando aí, por gentileza, as cidades, né? Deixa eu dar uma pausa aqui na Esquadrilha da Fumaça, né? É realmente minha paixão, o EDA, o Esquadrão de Demonstração Aéreo, nossa gloriosa Força Aérea Brasileira. Boa noite, Tatiane. Se puderem colocar a cidade, por gentileza, para a gente mandar um alô. Preciso registrar aqui um abraço aos colegas de Imperatriz, no Maranhão, que estão realmente pedindo esse abraço nas nossas aulas e realmente vão fazer agora o concurso para oficiais da Polícia Militar do Pará, Linhares, Divinópolis, maravilha, terra do Lex Luthor, não é isso? Já fui muito show do Lex Luthor. Pessoal de Divinópolis aí, né? Pessoal de Divinópolis, bacana. Lex Luthor tocou muito na minha cidade, Ubá, no interior de Minas. Já fomos muito. Imperatriz, maravilha. Povo de Imperatriz, Montes Claros. Muito obrigado. Tá chovendo? Ah, é? Poxa, que pena. Faria Lemos, muito bom. Linhares de novo. Meus caros, muito obrigado novamente pela participação. Brasília, adoro, apaixonado com Brasília. Estou direto no Gran Cursos Online em Brasília, gravando alguns cursos lá para a turma. E tenho muitos amigos em Brasília, até mesmo em razão da função. E fiz muitos amigos aí no Planalto Central. CFO-PMMG. Comecei ontem, aliás, viu? Qual o seu nome? Raeli Poim, desculpa, BH. Comecei ontem pela prova concursos Processo Penal Militar, especialmente para o CFO da nossa polícia aqui, tá? Da Milícia Bicentenária de Tiradentes. Hoje gravei 5 aulas de Direito Penal, específico para o CFO da PM de Minas. Vamos que vamos, hein? Ano passado nós acertamos as 5 questões de Processo Penal Militar, na prova do CFO aqui, fechamos a prova de Processo Penal Militar, e das 5 de Penal Militar, 3, viu, Rafael? 3 das 5 foram faladas nos vídeos. Não acertamos todas por quê? Parte especial. Parte especial é impossível trabalharmos em poucas aulas todo o conteúdo, toda a parte especial realmente é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais difícil. Então a gente vai, baseado num feeling, baseado no que vem acontecendo nas provas, tentando acertar aí a parte especial. Mas, meus queridos, aqui hoje, especialmente a nossa primeira transmissão, depois eu quero que vocês, por gentileza, comentem aí sobre o dia e o horário, tá? Se acham que é bacana. Para mim ficou interessante, quarta-feira às 22 horas, para conversarmos sobre penal militar e processo penal militar. De repente eu abro até mais um dia específico para processo penal militar. Aí ficaria um dia com penal militar, outro com processo penal militar. Por enquanto, vamos conduzir nas quartas-feiras. A não ser que vocês queiram sugerir uma outra data e vocês ficam à vontade. Na verdade, vocês estão mandando isso aqui. Tá bom? Tá bom, Vender? Maravilha, meu caro. Boa noite. Hoje aqui, em especial, eu não poderia deixar de fazer uma homenagem ao meu EDA, né? Mas, bom, vamos falar o que interessa. Direito Penal Militar. Os senhores viram na postagem no Facebook? Eu postei para convidá-los para começarmos este trabalho, porque as provas realmente já estão na porta. Primeiro concurso que se avizinha, a turma do Pará. Obrigado, minha Amanda, viu? Muito obrigado, tá? Cruzeiro, né? Cruzeiro cabuloso, não é isso? Ah, tá certo. O que acontece? Boa noite, viu, Amanda? Obrigado, tá? O que acontece? Agora, dia 31 de julho, esse mês que vem, nós vamos ter 2 concursos, CFO da PM do Pará e o concurso de praças da Polícia Militar do Estado do Pará. Então a turminha lá de cima, não sei se vocês aqui de BH, por exemplo, Brasília, vão até lá fazer essa prova, mas a turminha está estudando bastante. Eu tenho recebido
bastante mensagem da turminha e pedindo essas transmissões para otimizarmos esse estudo até o dia 31. E o CFO da PM de Minas também já está aí. Prova dia 25 de setembro, tá bom? Sobre o CFO da PM de Minas, mais à frente eu vou comentar porque, em primeira mão, vou lançar um curso próprio específico para o CFO, tá bom? Questões inéditas, serão informações relevantes para a prova. Alguns professores conhecidos já estão aderindo ao nosso projeto. E se tudo der certo, tá, Vender? Se tudo der certo, aí no final de julho, início de agosto, a gente vai tendo boas novidades para a turminha que vai querer ingressar na milícia bicentenária de Tiradentes. Maravilha? Senhores, vocês viram aí, hoje, a postagem no Facebook, que o meu objetivo, na verdade, é estabelecer uma pauta mínima. Conversar, inicialmente, na nossa primeira transmissão, sobre o direito penal militar, sobre a ciência do direito penal militar. E aí, doutrina para a prova de CFO da PM de Minas, é isso? E o que acontece? É importante que os senhores, ao analisar o objeto, o direito penal militar, ao observarem as regras do direito penal militar, as normas, tenham absoluta convicção, conhecimento do que estão fazendo. E me refiro dessa forma por quê? Porque não basta olharmos ao objeto, olharmos a ciência do direito penal militar com o mesmo olhar que normalmente fazemos ao observar as normas do direito penal comum. Exatamente. Porque a ciência penal militar, meus caros, do direito penal militar, ela é sem sombra de dúvida diferenciada. Daqui a pouco eu falo sobre a bibliografia do CFO da PM de Minas, tá bom, guerreiro? No final da transmissão a gente combina assim. Vamos aqui tocando as nossas informações. Então, o que acontece? É importante que ao analisarmos as questões, ao começarmos a palmilhar tanto o Código de Processo Penal Militar quanto o próprio Código Penal Militar, que tenhamos no nosso coração, em nossas mentes, a exata noção aonde é que estamos pisando, que terreno é esse diferenciado do direito penal militar. E aí é importante porque daqui a pouco eu trato da legitimidade, trato de definições e também da finalidade, mas eu quero aqui rapidamente abstrair com os senhores e sugerir que façamos uma análise na época antiga, na época do Império Romano, em que, com as grandes conquistas do Império Romano, em que as tropas do imperador do Império Romano ficavam por meses, até por anos, em deslocamento, para conseguir alcançar um território inimigo, ocupar e vencer. Então o que acontece? Descobriu-se, na verdade, sentiram a necessidade de estabelecer um mínimo de regramento para que as missões, para que as tarefas dos generais romanos fossem cumpridas. Porque a tropa ela acabava brigando entre si, ela estava sem preparo, desregulada, um matava o outro, quer dizer, na verdade, nós tínhamos ali ausência de uma estrutura, abre aspas, à época jurídica ou normativa, capaz de segurar hierarquia e disciplina. Os senhores sabem que hierarquia e disciplina são os pilares, os valores fundantes de qualquer instituição de cariz militar. E a época também percebeu que era necessário estabelecer um mínimo de regra de comportamento, com o objetivo, sim, de atingir esta finalidade de conquista, de execução de missões. Entretanto, para esse atingimento, era necessário que, no caminho, determinadas regras fossem seguidas. Daí porque, então, doutrinadores, a exemplo de Adriano Alves Marreiros, que é membro do Ministério Público Militar da União, cita ou remonta à época do Império Romano essa questão da necessidade, da descoberta da necessidade em legislar uma disciplina específica, em legislar estatutos específicos, com uma moldagem, uma roupagem distinta para que as missões militares, para que as tarefas incumbidas aos generais à época de Roma fossem cumpridas, sob pena de completo insucesso, de derrocada do Império Romano, das tropas específicas, que, repito, ficavam meses
e talvez até anos em deslocamento de uma terra para outra, para conquistar novos territórios. E é exatamente com essa ideia que eu gostaria de convidar meus queridos alunos, os alunos aí do Gran Curso Online, do Aprova Concurso e aqueles queridos amigos que nos acompanham nas redes sociais, a raciocinarem o direito penal militar sob essa ótica. O direito penal militar, meus caros, aliás, e falo muito isso nas aulas, para muito além de ter uma importância para a sua prova, ele é absolutamente necessário a compreensão do objeto, porque você, para o resto da vida, enquanto militar, vai utilizar desses conhecimentos. Boa noite, Aninha. Obrigado pela presença, viu? Vai precisar desses conhecimentos. É o que eu digo para meus alunos nas salas, nas aulas, nos videoaulas, etc. Então, o que acontece? Abraço para o CFO 2017. CFO, tamo junto, viu? O que acontece? Para muito além das provas de concurso, vocês precisam entender realmente, internalizar tanto o direito penal militar quanto o processo penal militar, na medida em que isso vai ser fundamental para o resto de suas vidas. Costumo dizer, e exemplificando, sobre hierarquia e disciplina, que são os pilares básicos de qualquer estrutura de cariz militar, seja estadual, seja federal, aquele velho exemplo em que o indivíduo, o tenente da polícia militar, subindo uma favela, aqui em Belo Horizonte podemos citar a favela da Serra, por exemplo, aqui outras favelas, Cabana, Pai Tomás, Bico do Papagaio e assim por diante, é recebido carinhosamente, a viatura da Rotam, por exemplo, é recebido carinhosamente a tiros. E aí o que acontece? O indivíduo que está conduzindo a viatura, joga a viatura para a esquerda, você, tenente, desembarca junto com os demais, procurando se abrigar, não é isso? Quando você observa que um colega de trás, um sargento que estava na viatura, não é isso, Tiago? Foi alvejado. Foi alvejado e não conseguiu, infelizmente, se abrigar desses disparos que estão vindo dessa favela, desse aglomerado, dessa comunidade e assim por diante. Quando você, então, tenente, comandante da viatura naquele momento e responsável pela sua segurança e dos demais, é óbvio, emite um comando, profere uma ordem a um segundo sargento para que ele, que estava dentro da viatura, retire aquele colega, aquele companheiro que foi baleado. E ele então viria para você e eventualmente poderia te dizer: mas tenente, não dá, né? Não leve a mal, tenente, mas não dá. Então eu exemplifico com essa questão para que os senhores possam começar a entender do que se trata, hierarquia e disciplina. Aliás, é importante que esse primeiro bate-papo, tá? E os senhores fiquem à vontade também para colocarem o que quiserem. O espaço é absolutamente democrático, esse é o objetivo. Naquela situação em que o Código Penal Militar ele tutela diversos bens jurídicos, como a vida, o patrimônio, a administração pública militar, a segurança externa do país. E aí, meus caros, é importante, para exatamente inaugurarmos aqui hoje o nosso bate-papo sobre essas disciplinas, penal militar e processo penal militar, que os senhores internalizem de uma vez por todas que a vida, que no Código Penal comum foi alçada ao bem jurídico mais relevante, está lá no artigo 121 da parte especial, matar alguém, pena de 6 a 20, se qualificado 12 a 30, não é verdade? Aqui no Código Penal Militar não é assim. Existem outros valores jurídicos, valores militares, atentem, mais importantes do que a própria vida. Me refiro aqui, por exemplo, à segurança externa do país. A segurança externa do país é tutelada muito antes de tutelar a vida, da proteção da própria vida. Então, com essa ideia, os senhores passam a entender onde é que estamos pisando, em qual terreno vamos caminhar. O direito penal militar, sem dúvida, exige um olhar distinto daquele olhar que comumente fazemos ao observar, ao estudar, por exemplo, o direito penal comum.
Aliás, aqui uma discussão interessante na doutrina é se o direito penal militar... Oi, Thalia, tudo bem? Obrigado pela presença. Se o direito penal militar é ou não ramo especializado do próprio direito penal. Exato. Honra da instituição. Vamos falar muito sobre isso, tá bom, Wender? Obrigado, meu querido. E aí, em que pese divergências na doutrina, a doutrina majoritária entende que o direito penal militar é sim ramo do direito penal comum. Mas para que a gente não fuja a uma pauta já pré-estabelecida, e aí eu fico à vontade para perguntas que vocês queiram fazer e também tratarmos de outros temas. O espaço é democrático. O direito penal militar encontra legitimidade no ordenamento jurídico brasileiro? Se o examinador lhe perguntar isso, diga tranquilamente que sim. Artigos 124 e 125 da própria Constituição da República estabelecem regras mínimas de competência das justiças militares, federal, da União e estadual. O próprio artigo 142, ao tratar das Forças Armadas, faz um vínculo com o 124 e o 125, porque na medida em que, se nós precisamos cumprir missões constitucionais de defesa da pátria, é óbvio que para o atingimento dessa missão ou dessas missões, e essas atribuições, elas estão previstas não somente na Constituição da República, como também em leis complementares, em decretos, mas seja como for, eu preciso ter um instrumental, um arcabouço normativo que viabilize o cumprimento das missões constitucionais e legais. Sejam elas das Forças Armadas, sejam elas das polícias militares. Entendem, meus caros? E aí vem o artigo 124, falar que compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei, e depois o 125 tratando das justiças militares dos estados. Então, portanto, o direito penal militar, a ciência do direito penal militar, encontra, sim, legitimidade constitucional nos artigos 124 e 125, combinado com o artigo 142, ok? Combinado com o artigo 142, nós podemos, a partir daí, defluir, depreender a legitimidade constitucional do direito penal militar. E vamos além. Obrigado, Fernando, pela presença. Vamos além. E as definições? Estabelecemos lá uma pauta mínima, ciência do direito penal militar, legitimidade, definições e finalidade. Passando agora para as definições, o que viria a ser o chamado direito penal militar? Olha, meus caros, aqui eu preciso me remontar a Klaus Roxin. E aí eu sugiro que na prova oral, por exemplo, do CFO da PM de Minas, cite Klaus Roxin. E a pronúncia aqui no Brasil é Klaus Roxin, é verdade, mas não é a correta. O próprio dono do nome comenta que o seu próprio nome é Klaus Roxin, ok? Com R mesmo, como se fosse paulista, Roxin. Seria a pronúncia adequada do maior penalista vivo do mundo, Klaus Roxin. O que acontece? Ele entende que o direito penal tem por finalidade a proteção de bens jurídicos, ok? Isso aqui estamos lá no direito penal, lá no funcionalismo moderado de Klaus Roxin. O que acontece? E aqui no direito penal militar? Será que eu tenho também a proteção, como finalidade, a proteção de bens jurídicos? São reflexões que devemos fazer. Günther Jacobs, por exemplo, lá no funcionalismo radical sistêmico, entende que a finalidade do direito penal é a proteção do próprio sistema. É a proteção da própria norma, lá no funcionalismo radical de Günther Jacobs, do alemão Günther Jacobs, que ressurgiu, que trouxe novamente ao cenário jurídico mundial o direito penal do inimigo, com uma rediscussão do direito penal do autor e assim por diante. Então, baseado no que temos em relação à doutrina em teoria do crime, é óbvio que nós não podemos deixar de definir o direito penal militar lastreado em alguma doutrina dessa. E aí, prefiro, nesse instante, adotar a doutrina de Klaus Roxin, ou Roxin, como queiram. Porque o direito penal militar também existe para a proteção de bens jurídicos militares, é verdade.
Mas ele existe, sim, para a proteção de bens jurídicos. E quais bens jurídicos, professor? Tranquilo. Olha, a segurança externa do país, a proteção do próprio Estado. E aí sim, serviço militar, dever militar, hierarquia e disciplina, valores caríssimos, como disse e vou repetindo, caríssimos a qualquer estrutura de cariz militar. Não é isso, Esteves? Então, o que acontece? O direito penal militar, sim, ele funciona, ele serve para proteger bens jurídicos. Mas então, se eu tivesse que definir o direito penal militar nesta linha de raciocínio, eu definiria como aquele ramo especializado do direito penal comum, porque já combinamos, a doutrina majoritária assim entende, aquele ramo especializado do direito penal comum que define os crimes militares em razão da reserva legal, que define os crimes militares combinando-lhes penas e medidas de segurança com vistas à proteção dos bens jurídico-militares e com vistas ou com a finalidade principal da proteção do Estado brasileiro e, obviamente, da regularidade e do funcionamento das instituições militares. Atentem para esse detalhe e, por favor, coloquem isso nas provas. O direito penal militar quer a regularidade das instituições militares. Ele quer o funcionamento pleno da polícia militar, o funcionamento pleno e ótimo das Forças Armadas, porque sem hierarquia e disciplina, e é o crime militar por intermédio de julgamentos pela justiça militar, é que vão, abre aspas, segurar subversões, filosoficamente falando, de modo que uma tropa subversa, por exemplo, não consegue cumprir o seu objetivo constitucional e legal. Então é sim o direito penal militar um instrumental que vai viabilizar, é um instrumental jurídico que vai viabilizar o cumprimento das missões das instituições militares. Coloca isso que está lindo e é verdade. Então, neste conceito, nós podemos misturar aqui, Klaus Roxen pode citar tutela de bens jurídico-militares, cita lá, por exemplo, a segurança externa do país, a proteção do Estado, vida, honra, patrimônio, sim, dignidade sexual. São bens jurídicos protegidos aqui pelo Código Penal Militar. Mas não se esqueçam da hierarquia, disciplina, serviço militar, dever militar. Ok, meus caros? Quem entrou agora é o Jaque. Ô Jaque, é o seguinte, essa é a primeira transmissão, tá bom? Primeira transmissão, vamos aqui dar continuidade a esse trabalho, se Deus quiser, tá bom? A não ser que vocês enjoem do professor Ladeira aqui, mas vamos lá. Então, voltando aqui, esse é um bom conceito de direito penal militar. E conceito este que já está, obviamente, imbuído junto com a sua finalidade. Então, em uma prova oral, por exemplo, no CFO da PM de Minas, que exige nível de bacharel em Direito, em uma prova discursiva, obrigado, Vender, muito obrigado, meu querido. Em uma prova discursiva, o que acontece? Registra o examinador que você é diferente. Lembra ele de Klaus Roxin no funcionalismo penal e a proteção de bens jurídico-militares. Mas cite esses bens. Que bens são esses? Que bens? Quais são os bens? Vamos lá? Hierarquia, disciplina, serviço militar, dever militar, segurança externa do país como primeiro e principal bem jurídico tutelado pelo Código Penal Militar. Meus caros, para que os senhores tenham noção, lá no 136, no 136, começa a proteção dos bens jurídicos, como por exemplo a segurança externa do país. E a vida só está sendo protegida lá no 205, lá na frente. Por aí, nós já temos uma ideia de que ciência jurídica distinta é essa, não é verdade? Alguém que é o legislador e que já me define, olha, a segurança externa do país é mais importante que a vida. Hierarquia e disciplina são mais importantes do que a própria vida? Sim. Então, realmente é diferente. Não quer dizer que a vida não seja importante, não quer dizer que ela não tenha a sua tutela. É óbvio. Está lá no 205, 6 a 20 anos de reclusão. O fato é que eu quero que vocês, a partir de hoje,
se vocês não assistiram ainda as minhas aulas, para quem está nos conhecendo agora, já comece a analisar o direito penal militar sob essa ótica. Sob essa ótica. Então, temos que observar esse objeto, essa ciência jurídica, com essa ideia. Com essa ideia, meus caríssimos. Então, o que acontece? Nós temos, então, uma importantíssima finalidade do direito penal militar, que é a proteção do próprio Estado. Que é a proteção do próprio Estado brasileiro. E, obviamente, por intermédio da proteção da regularidade do funcionamento das instituições militares. Fechado? Das instituições militares. Então aqui já rapidamente conseguimos vencer a pauta, a ciência do direito penal militar, legitimidade, definições e finalidade do direito penal militar. Temos aqui realmente vários assuntos para trabalhar, vários assuntos para abordar que podem ser fruto de outras transmissões, é verdade. Aliás, já temos quanto tempo? Quase meia hora, né? Tá bom, né? Quase meia hora. Ô, minha querida Regina, obrigado. Muito obrigado, viu? Isso me motiva certamente para melhorar, né? Me motiva certamente para melhorar. Muito obrigado, viu, pela presença, meus queridos. Eu espero realmente estar contribuindo de alguma forma ou de outra para o sucesso de vocês. Especialmente aqui agora me dirijo aos futuros oficiais e praças da Polícia Militar do Pará. Desejo a vocês muita sorte nessa reta final. Falta um mês para a prova. Falta um mês para a prova da PM do Pará. Reta final. Senhores, lê Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar todo santo dia, 1 hora por dia. Como eu brinco nas minhas aulas, é para chutar a canela do examinador, ligar para o titio Ladeira e convidar para o churrasco. É mais ou menos isso. Você precisa conhecer a legislação, ok? Bom, Vender, o que acontece? CFO-PM do Pará, estamos juntos, hein? Estou junto com vocês, tá bom? Estou atento aqui ao Pará. O que acontece? Opa, obrigado. Obrigado, Mari. Muito obrigado, viu, Mari? Muito obrigado. O que acontece? Você está falando de quê? Quem me perguntou alguma coisa aqui? Até perdi. Sobre o CFO da PM de Minas? Bom, enfim. Coloca de novo aí que daqui a pouco eu vou lembrar o que eu estava falando. Sobre a leitura do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Importantíssimos. Tá bom, Anderson? Meu querido amigo Anderson. E aí, Anderson? Obrigado pela presença, viu? Muito obrigado. Mas é importante conhecer a legislação. Tá joia? Agora, sobre as transmissões, a minha ideia inicialmente era ver realmente a adesão da nossa turma e estabelecer pelo menos uma vez por semana, toda quarta-feira às 22 horas. Mas também fico à vontade para receber sugestões, se vocês preferem um dia para penal militar e o outro dia para processo penal militar, ou se eu gravo para vocês no mesmo dia as duas disciplinas, o que vocês acham? Pensem direitinho, me mandem lá no Facebook, por gentileza, João Paulo Ladeira ou Professor Ladeira, eu vou estar à disposição. Tá bom, meus queridos? Bom, 30 minutos aqui realmente extrapolou o tempo natural das transmissões do Periscópio, não é verdade? Eu também não quero tomar muito tempo de vocês. Quero registrar aqui meu agradecimento àqueles, obrigado, meu agradecimento àqueles que gentilmente compareceram, que acreditam no nosso projeto. Gostou, guerreiro? 2 dias? Vamos fechar com 2 dias? Mandem lá depois, por gentileza, o que acham, hein? Porque vocês, futuros policiais militares, para muito além de combatentes, os senhores são garantidores dos direitos fundamentais. Garantidores de direitos individuais, para muito além de combatentes. E é importante que nós tenhamos essa visão constitucionalizada do direito penal militar e do processo penal militar. E é assim que nós vamos conduzindo as nossas aulas, o nosso bate-papo aqui. Tá bom, Fernando? Opa, dias alternados. Deixa comigo.
Coloquem os dias que vocês preferem. Terça-feira fica difícil para mim, terça-feira à noite eu tenho um compromisso. Mas tirando terça-feira, de repente, segunda e quarta, de repente segunda e quinta, segunda e quarta, de repente talvez seja interessante. Obrigado, viu, Clarice? Muito obrigado, tá? Prazer é todo meu. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado pela presença. A partir de agora tenho que me despedir. Até uma próxima oportunidade e vamos estudando. Contem comigo para os seus projetos, tá bom? Segunda e quarta tá legal? De repente sim, hein? De repente sim. A gente poderia colocar segunda penal militar e quarta processo penal militar. Eu estou recebendo também muita solicitação para fazer periscopo de processo penal comum. Eu gravei um curso aqui para o concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a turminha quer processo penal também. Vamos ver se eu vou dar conta, né? De 3 dias na semana. Mas vamos indo. Tá bom, meus queridos? Opa, faltou objetividade. Me desculpe aí. Realmente foi só uma primeira aula, tá? Quem falou aí? Esqueci. Denise? Tá, Denise? Foi só uma introdução realmente, concordo com você, só para entendermos como nós vamos trabalhar a disciplina, como nós vamos conversar sobre o direito penal militar, para que vocês passem a avaliar este objeto de maneira correta, para que numa prova discursiva, numa prova oral, exigências aqui do CFO da PM de Minas, os senhores possam realmente exatamente colocar para o examinador aquilo que é de mais importante, mais relevante. Tá bom? Fica com Deus, todo mundo. Um grande abraço e até a nossa próxima transmissão. Estou à disposição dos senhores nas redes sociais. Um grande abraço aí, meus queridos.